Meu nome é Robert, eu sou da turma Terrilope. Vou resolver mais uma questãozinha aqui de repetição condicional, né? Uma lista de exercíciozinho para descobrir a idade média do grupo, né? O professor tem pedido, né? O professor Aquiles tem pedido para que a gente fizesse isso como nosso trabalho. Então, mais uma vez eu vou ler aqui o enunciado com vocês, né? E vou mostrar os exemplos de entrada e de saída e vou distanciando um pouquinho como funciona a questão e fazendo passo a passo simples para poder resolver ela com vocês. Vamos lá. Antes de tudo, só faça essa questão se você tiver feito a questão aprendendo a somar, né? A gente já fez ela. Faça um algoritmo para ler um número indeterminado de dados, contendo cada um a idade de um indivíduo, e o nosso programa deve calcular e imprimir a idade média desse grupo de indivíduos. O programa deve ser encerrado quando a idade negativa for informada, e esta não deve ser considerada no cálculo da medida. Observe que a saída do seu programa deve ser 2 casas decimais. Para isso, utilize o comando toFixed. Caso use JavaScript, como por exemplo, x igual a x toFixed 2. Só vai sair 2 casas decimais depois do número, né? Então, vamos apagar tudo aqui, né? Vamos começar fazendo do zero. Aqui estão os nossos exemplos de entrada, os nossos exemplos de saída, né? Nossa linguagem de submissão é a JavaScript. Vamos começar criando uma variável, né? Uma variável de idade, já que vai ser algo que vai mudar constantemente dentro do nosso código. A gente vai definir que a nossa variável de idade é igual a um valor numérico, ou seja, igual a um número, igual a um number. A gente pode colocar aqui nosso prompt de comando, nosso string dentro do prompt. Show de bola. A gente já tem a primeira parte aqui, né? A primeira linha. A gente vai criar mais uma variável chamada variável soma, onde essa variável vai somar todas as dados, né? A gente vai criar uma variável chamada quantidade, que ela vai ver quantas quantidades de números de idades a gente tem, né? E a gente vai criar uma variável chamada variável média, né? Que vai ser um valor lá no final. A variável soma a gente pode colocar aqui igual a zero. E a quantidade também a gente pode colocar igual a zero. A variável de média pode deixar assim por enquanto, porque lá na frente a gente já vai atribuir um valor para ela, certo? Essa questão é para utilizar o while, né? O enquanto. Então a gente vai fazer aqui while. A gente pode definir que idade, por exemplo, seja menor que zero ou maior que zero. Nesse caso maior, porque pelo que a gente está vendo aqui, todos os números são maiores que zero, né? E a gente precisa que os números só sejam computados acima de zero. Se for negativo, ele não vai funcionar. Não deveria funcionar, né? Então, é muito mais que bem feito utilizar uma idade acima de zero. A gente vai fazer o valor da soma, né? A gente vai fazer com que a soma seja igual a idade mais soma. A idade a gente sabe que vai ser dada pelo programa, né? Vai ser uma entrada. E o que a gente vai fazer com essa soma igual a idade igual a soma, né? A gente precisa fazer com que a quantidade ela carregue mais de uma vez. Ela não vai carregar só uma única quantidade, né? Ela não vai carregar só um único valor. A gente precisa que essa quantidade carregue mais de uma vez. Então vou colocar aqui quantidade mais. Essa quantidade mais é a mesma coisa que, para quem não sabe, né? Quantidade mais 1. O valor de quantidade é igual a quantidade mais 1. E o próximo valor de quantidade vai ser, de novo, mais 1, né? E você vai ficar somando. Se o primeiro valor de quantidade for 1, o próximo vai ser 2, depois 3, e assim por diante. Mas para deixar o código mais enxuto, a gente pode utilizar aqui o mais mesmo. Embaixo, a gente tem que colocar de novo o valor da nossa idade, né? Para que ele repita de novo. Então, vou colocar aqui igual a number, nosso prompt de comando, nosso string. Não precisa escrever nada dentro da string, porque já entra de forma automática, né? O programa já entrega de forma automática. Bom, como é que a gente faz para calcular uma média? A média é igual à soma de todos os valores, né? Dividido pela quantidade. Ou seja, aqui eu tenho 4 valores, vou somar todos esses valores
Depois eu vou dividir por 4. Então, fora do nosso while, né? A gente não vai estar calculando isso mais de uma vez, só é calculado uma única vez, né? Você pode ver aqui no exemplo de saída, então não precisa estar no while. Fora do while, a gente vai colocar a nossa média. Média igual a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Muito bem. E a gente vai dar a nossa alert, né? Como o programa disse aqui, né? A gente deve utilizar x igual a x to fix 2, ou 2, né? Que é para entrar com esses dois números aqui, esses inteiros, né? Não são um número inteiro. Então vamos colocar aqui média, que é o valor que a gente acabou de descobrir, ponto to fixed, e a gente quer descobrir só 2, né? Então pode colocar um 2 aqui. Vamos lá, dar um submeter aqui para ver se é isso mesmo. Se está computando legalzinho. Show de bola aqui, nosso primeiro teste saiu de forma correta. Ele somou todos os valores e depois dividiu pela quantidade. Deu exatamente a saída esperada. Nosso segundo teste e nosso terceiro teste também saiu correto. Vamos só recapitular aqui o que é que a gente fez, né? A gente criou uma variável de idade, que vai ser dada pelo próprio programa. A gente criou uma variável de soma, que é onde a gente vai pegar todos os valores e somar. Variável de quantidade para poder futuramente dividir pela quantidade, né? A soma de todos dividido pela quantidade também. A gente criou uma variável de média, que é o valor que a gente atribuiu aqui dentro, né? Aqui. E a gente criou a estrutura condicional, né? Enquanto idade for maior que zero, enquanto é o while, né? While é a tradução, enquanto é a tradução do while. Enquanto idade for maior que zero, idade sempre vai ser maior que zero, né? A gente sabe que não pode ser negativo. A soma vai ser igual a idade mais a soma. A quantidade vai ficar repetindo várias vezes. E a nossa idade é igual... A nossa idade é igual a um número, né? A gente repetiu aqui a nossa variável de idade. Lembrando, né? Mais uma vez, a média a gente pega a soma e divide pela quantidade. E depois a gente alertou a média com o to fixed para poder sair os dois números que vieram depois, né? Esse é um código bem simples, né? Relativamente simples, não é muito longo, você pode ver. Se a gente for enxutar ele aqui, dá 11 linhas de código, né? Daria talvez até para diminuir ele, mas eu fiz dessa forma, eu achei bem fácil. Talvez desse para utilizar fora aqui também, mas eu acho que também não ia ser a melhor opção. É isso, bem simplesinho esse código.